Ederlan Araújo, pra gente comentar aqui sobre o jogo de ontem, 2-0 para a equipe do CSA. Chamar a atenção para duas situações, Ederlan Araújo. A situação é que a gente comentava no início do jogo sobre o técnico Rodrigo entrar com 3 zagueiros, né? Entrou com 3 zagueiros e a gente comentava em algumas situações como é que iria se comportar a equipe do Asa. No final do jogo, foi que a gente soube que realmente o Rodrigo Fonseca tinha treinado. Ele chegou no clube um dia antes e ele treinou de portões fechados esse esquema tático. E a segunda pergunta também pode ser até dessa forma assim, Ederlan. É preocupante também uma situação da equipe do Asa. Lógico, os jogadores todos se entregaram muito ontem. Todo mundo correu pelo clube ontem, pelo jogador, pelo companheiro. E duas situações que eu posso trazer é do Júnior Viçosa e do próprio Anderson Feijão, que saíram sentindo, né, Ederlan? É isso mesmo, Tony. É a cautela que nós utilizamos no nosso comentário, porque nós tínhamos visto pouquíssimas vezes, se não somente uma vez foi o que vi, porque não comentei o jogo contra o CSE, nem comentei também o outro jogo contra o Coruripe, né, por conta daquela questão relacionada ao meu quadro de saúde. Mas eu não tinha visto, além do jogo contra o Altos do Piauí, em algum momento com o Leandro Senna, o Asa entrar em campo com 3 zagueiros. E quando o Cardeal deu destaque ontem falando que a defesa do Asa seria composta ali pelo Rômulo, pelo Benê e pelo Rony Lobo, veio aquele filme, né? Mas aí, ao mesmo tempo que nós comentamos, é muito importante a cautela. E quem acompanhou a transmissão ontem viu que no momento do destaque eu disse: nós não estamos dizendo que a atitude está sendo equivocada, nem ao mesmo tempo falando que a situação já é realmente ousada. Eu preciso ver. E vi uma equipe comunicativa dentro de campo, preciso dizer isso. Os zagueiros, eles passaram a encontrar um ritmo para disputar a partida com aquele grau de competitividade satisfatório, com muito diálogo. Por diversas vezes eu vi o Benê, que atuou nessa linha de 3 por dentro, pelo meio, o Rony Lobo pelo lado direito e o Rômulo pelo lado esquerdo. Vi eles dialogando bastante na questão de correção de posicionamento, e o próprio Rodrigo Fonseca, ele disse isso, porque no momento em que se liberava os laterais, o Paulinho pelo corredor direito e o Gabriel Feliciano pelo corredor esquerdo, esses zagueiros, eles faziam a compactação para poder blindar o ataque do CSA e não dar espaço para o Rômulo, atacante do CSA, nem o Marcinho, por exemplo, outro jogador, como o CSA ontem definiu com 3 atacantes, e o Alisson Farias. E o Asa conseguiu, em linhas altas, mas eu diria que pressionar muito a saída de bola do CSA. O CSA ficava sem alternativas e tentava na ligação direta uma condição que viesse surpreender a equipe do Asa, e devolvia, na maioria das vezes, essa bola para o Asa. Então o Asa passou a ter mais posse de bola, encurtou espaços para uma saída de bola com qualidade no CSA, sobrecarregou a marcação no meio campo do Marlon naquela oportunidade, e teve esse protagonismo, longe dos olhos do torcedor, dos 2 jogadores da armação. Não só o Aleph, que fez um gol no segundo tempo, e um gol com muito capricho, né, na qualidade da batida da bola, sem tanta força e tirando do David, mas o Wesley, que fez uma partida também muito consistente. O Anderson Feijão ficava mais próximo do Júnior Viçosa, e em 2 lances que nós podemos mostrar com esses momentos que têm aparecido aí para o torcedor que está nos acompanhando pelo YouTube, jogadas ensaiadas, jogadas de treinamento. E qual foi a estratégia do Asa para poder realizar pelo menos uma atividade longe dos olhos da imprensa e da torcida, para poder trabalhar essas questões ensaiadas e que deram certo no jogo? 40 minutos. Eu ouvi isso ontem, depois de uma conversa rápida ao sair do estádio, do próprio presidente do Asa, Rogério Siqueira. Parabenizei pela apresentação do Asa, porque foi uma apresentação, para mim, das melhores da temporada, se não a melhor, em quesito consistência, regularidade e solidez. O Asa foi muito merecedor da vitória, mas venceu, e venceu com muitos méritos, ao ponto de ser reconhecido esses méritos também pelo técnico do CSA, Marcelo Cabo, que, mesmo entendendo que a equipe dele cometeu indisciplina tática, mas reconheceu que o Asa foi superior, e no quesito vontade sobrou em relação ao CSA.
Para mim... Eu vou ser mais ousado. Atrapalhando seu comentário e já dizendo o que eu penso em relação... Você disse, talvez o melhor jogo, ou um dos melhores jogos, foi isso? Eu vou ser bem ousado em relação a isso. Do jogo contra o Nacional de Patos pra cá, esse pra mim foi o melhor jogo do Asa até o momento. Do jogo do Nacional de Patos pra cá, eu poderia ir mais além, antes do Nacional de Patos. Porque o Asa vencia, mas não convencia. Mas eu vou pegar o último jogo, do Nacional de Patos até ontem, o melhor jogo pra mim, não porque venceu o CSA por 2-0, mas pelo que a equipe entregou em campo. A postura da equipe, pra mim foi a melhor atuação do Asa. Então, em cima dessa situação, esse trabalho coletivo do Asa ficou muito bem encaixado, sabe, André? Ficou muito bem encaixado, Clevânia. Tenho certeza que vocês viram o jogo, porque é um padrão de perfil dos nossos profissionais de acompanhar as partidas, mesmo não estando trabalhando, para poder ter base para poder comentar. E vejo que nessa situação do Asa ontem, para mim, foi a ótima surpresa. A resposta que a equipe deu nesse trabalho com 3 atletas, em que em linhas baixas, fazia a primeira linha de 5, a segunda linha com 4 jogadores e deixava apenas o Júnior Viçosa, ou seja, um balanço, um alternativo que ficou exatamente naquele aspecto de tática que deixou o CSA totalmente fora de uma possibilidade de reação. Em nenhum momento, senhores, no jogo o CSA ficou perto de reagir. Em nenhum momento, mesmo com toda a afobação no finalzinho do jogo, depois dos 35, quando o Asa já vencia por 2-0 e o CSA se atirou ao ataque, o Asa teve um equilíbrio suficiente e contou em alguns momentos também com a atenção do goleiro Bruno Pionistola. Volto a dizer, para mim, o mais importante ontem no Asa foi a solidez. Foi uma equipe que conseguiu ter início, meio e fim numa mesma regularidade e em situações trabalhadas. Antes, na cabeçada do Paulinho, uma bola alçada no bico da grande área com muito efeito nas costas do lateral Kevin do CSA. E logo depois o gol do Júnior Viçosa. O Paulinho teve 2 oportunidades numa mesma leitura de jogada, que é uma bola alçada na área, quando a bola exatamente faz aquela viagem por trás do lateral e o Júnior Viçosa está por ali para fazer a conclusão da jogada. Olha onde é que está o Kevin naquela oportunidade. Perdido ali com 2 jogadores. E o Asa foi vítima no jogo contra o CSE desse tipo de jogada, porque o Rodrigo Fonseca era o técnico do CSE naquela oportunidade. Então nós estamos aqui falando que o Rodrigo Fonseca mudou o Asa. Estamos dizendo o seguinte, que jogadas trabalhadas, apesar de um curto período de treinamento, elas encaixaram e funcionaram no jogo de ontem. O tempo vai ser fundamental para dizer se o Rodrigo Fonseca vai conseguir manter a regularidade. Agora, no jogo de ontem, podemos dizer o seguinte, que a solidez do Asa foi uma solidez que ainda não tinha conseguido ver nesta temporada, diante do trabalho equilibrado que foi feito, não só defensivamente, mas em compactação pelo meio, velocidade de transição e ofensivamente também de muita atenção. O segundo gol, só para poder passar para os senhores comentar, foi em cima de mais um erro de saída de bola do CSA. E aí o Kellyton conseguiu fazer uma grande jogada, escapou da marcação do Marlon, volante do CSA, e no ponto futuro, espetando a bola para o Aleph, ele conseguiu encontrar um buraco na defesa do CSA, ou seja, inteligência ofensiva do atleta que foi descoberto, indicado pelo Júnior Viçosa, estava atuando no futebol de Viçosa e que está aí dando conta do recado, mostrando muita personalidade com a camisa do Asa. É uma partida que precisa ser colocada na vitrine. Essa partida do Asa de ontem precisa ser colocada numa vitrine para que o Asa bote nessa prateleira e olhe outras vezes para poder tentar implantar esse mesmo ritmo com outros adversários. Aí eu digo aqui o seguinte, viu, Cardeal? O sarrafo agora tá lá em cima, viu? O sarrafo tá lá em cima. Essa partida de ontem do time do Asa, ela terá que ser... O Asa terá que ter apresentações iguais à de ontem ou um pouco melhor. E agora o sarrafo subiu. Isso quer dizer que o problema do Asa no todo não era apenas a questão técnica ou jogadores que estavam entrando de forma errada, sendo escalados de forma equivocada. O time do Asa ontem foi consistente. E a entrada desse menino Kellyton aí, que deu uma sacudida também no sistema de ataque do time do Asa. Eu acho que o Rodrigo Fonseca vai fazer um bom trabalho do time do Asa. Espero que essa partida de ontem não tenha sido só
apenas uma partida para apresentar, os jogadores apresentar ao treinador que sabem jogar e que querem jogar e que tem um propósito. Que essa seja a constância, né? Agora, até o final do campeonato. Porque com esse resultado de ontem, o Asa assume a vice-liderança do campeonato alagoano e aí não pode mais fugir dessa posição. Segundo, terceiro, tem que ir até o final. Deixe CRB e CSA se arrebentarem para lá.